Alma em jogo, brindando e celebrando algo que funciona muito bem no Brasil. Sistema S, SESI, SENAC, SENAI, né? E a gente tem aqui uma pessoa que faz parte desse sistema, que trabalha há muitos anos dentro do Senai hoje, né? Uma bibliotecária, uma professora de português, de vernáculos de português, a queridíssima Carla Farias. Muito bem-vinda hoje aqui no Alma. Bial, muito obrigada. É uma alegria estar aqui hoje com você para falar de um tema que eu tenho muito carinho, né? Sou bibliotecária de formação e professora, então falar sobre biblioteca, falar sobre leitura, sobre literatura são temas que me encantam bastante. E primeiramente queria agradecer, né, por esse convite e também agradecer a federação a qual eu faço parte, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né, FIEC. FIEC. Faço parte do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é simplesmente a maior escola de educação profissionalizante da América Latina. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição e é uma instituição que nos possibilita vivenciar inúmeras oportunidades tais como essa de estar aqui hoje com você, conversando um pouquinho, falando um pouquinho da minha experiência dentro dessa instituição maravilhosa e que vem transformando a vida de muitos jovens adultos há mais de 80 anos aqui no estado do Ceará. Que lindo falar com esse brilho no olhar, com essa empolgação pelo trabalho, pelo o seu ofício. Você estudou biblioteconomia para se tornar bibliotecária, se estudou letras para se tornar professora de vernáculo do português, né? Essas duas profissões, né, que você exerce dentro do Senai e que se estabelece dentro da Federação de Indústria do Estado do Ceará, esse desenvolvimento você atinge a maioria do seu público, os jovens. O que você sente nos seus jovens nesse tempo atual, nesse tempo que as mídias e tudo está sendo muito acelerado no seu processo? Como é que é a sua relação para com os jovens? Falar um pouquinho da minha atuação como bibliotecária vai remeter também o tempo onde eu entrei na instituição, né? Eu estou hoje no Senai, mas lá em 2013 eu entrei como bibliotecária do SESI, né? Lá na unidade da Parangaba, e lá a minha atuação estava muito voltada com a biblioteca escolar e com alguns projetos que vão além dos jovens, os adultos também. Desde 1976, o SESI tem um projeto incrível chamado Biblioteca Itinerante do Trabalhador, que é uma biblioteca que ela vai aonde o trabalhador está, dentro das indústrias, não importa Me o lembrou o horário. Milton Nascimento aí. Ele vai aonde o povo está, né? E você leva a biblioteca, vocês levam a biblioteca para onde o povo necessita, né? Exatamente. Inclusive, durante muito tempo, a gente trabalhou um projeto dentro da Biblioteca Itinerante, que era Leituras, um caminho a construir, onde o nosso principal objetivo era a formação de leitores, porque muitas vezes a gente se questiona, o livro basta? Não, o livro não basta. É preciso que haja toda uma ação de mediação dessa leitura. E essa mediação ela só é possível a partir do momento em Essa que... mediação, o que seria? Porque o brasileiro não lê, né? O percentual maior da população não tem o hábito da leitura. Os que leem, qual é o impacto que você percebe? Pronto. Como professora e também como bibliotecária, a gente não gosta muito da palavra hábitos de leitura, né? Porque, como diria Mário Quintana, quando a gente fala em hábito, a gente fala daquela coisa obrigatória. Tu escova o dente porque é um hábito, tu toma banho porque é um hábito, e a leitura não. A leitura, como diria Saramago, é você se permitir um prazer. E a leitura, ela tem que se tornar um prazer e se tornar algo que te faz fluir para além daquele instante. Então, quando a gente trabalha a formação de leitor, a gente trabalha esse
mundo de possibilidades onde o livro passa a ser um instrumento. E quando a gente fala de mediação de leitura, de mediação da informação, Isso. é trabalhar esse encantamento para que as pessoas possam perceber que a leitura ela é algo que vai engrandecer tanto a formação pessoal, profissional, mas também trabalhar a leitura como um espaço de fruição, onde o leitor ele se desenvolve, constrói a sua trajetória como leitor e se possibilita conhecer um mundo além daquele que ele está inserido, né? Porque a leitura te permite viajar sem sair do local. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou com esse projeto da Biblioteca Itinerante do SESI, que ainda existe, ainda tem 3 bibliotecárias maravilhosas que trabalham com esse projeto atualmente, não só aqui em Fortaleza, mas também em Sobral, em Juazeiro do Norte, levando, né, o livro e a leitura para os trabalhadores. O hábito virtuoso também não cabe, não, né? O prazer, né? O desfrutar da leitura é melhor. E você falou em Mário Quintana e falou Saramago. em José Saramago, né? Um português e um brasileiro que são totalmente fora da caixinha, como se fala, né? São pessoas assim que conseguem botar nos seus livros realmente uma viagem no tempo, no espaço e no momento, né? Esses livros fazem parte dessa biblioteca que roda o estado do Ceará? Sim, a gente tem um acervo hoje, tanto nas bibliotecas SESI como Senai, que ultrapassa mais de 100 mil exemplares, e são livros de todas as áreas, né? Porque quando a gente pensa a formação de leitor, a gente pensa na diversidade, na leitura numa perspectiva interdisciplinar. Então, o bibliotecário ele tem essa função de possibilitar que as pessoas tenham acesso àquilo que, de repente, elas nem sabem que gostam. Então, quando a gente trabalha a formação do leitor, a gente trabalha a possibilidade das pessoas se encantarem com a leitura. O Ítalo Calvino diz que você só experiencia a leitura a partir do momento que você se permite conhecer e devagar entre as estantes. Então, quem não teve essa possibilidade de, durante a sua formação básica, no ensino fundamental, ter acesso a uma biblioteca, quando conhece os projetos que são desenvolvidos tanto pelo SESI como o Senai, acabam se encantando com essa nova possibilidade. E a gente tem muitos relatos de pessoas que, através desse projeto, né, da Biblioteca Itinerante, passaram a se tornar leitores e aí passaram a ter o desejo de voltar para os bancos escolares, né? E aí a gente tem projetos como a Educação de Jovens e Adultos, que é uma parceria do SESI com o Senai, onde o aluno ele termina o ensino fundamental ou médio e tem a possibilidade de fazer a sua formação profissionalizante, seja através dos nossos cursos de aperfeiçoamento, seja através dos nossos cursos técnicos, e como o próprio nome do Senai sinaliza, né? Nós somos o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, a gente tem como objetivo formar uma mão de obra qualificada, né? Que venha, assim, ser inserida dentro do contexto da indústria, que venha contribuir com a sociedade, mas que tenha a capacidade de ter senso crítico, de ter entendimento sobre a importância que o livro, que a leitura, que a literatura tem para a sua vida e para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Tem uma aula de português aqui e de biblioteca de livros da maneira que as pessoas se desenvolvem e evoluem através da leitura e do estudo, né? E aí tem uma aula de uma professora de português, eu fiquei aqui meio numa situação dúbia. O que ela ama mais fazer? Se é quando era bibliotecária ou nos momentos em que ela foi professora de português, ou se as duas coisas se fundem e não tem diferenças. Qual que você ama mais fazer? Qual o ofício que você sente plena? Porque você está dentro de um sistema, de uma federação de indústria do estado do Ceará que abrange a educação com um peso muito forte, como acontece em muito poucos locais do Brasil, né? E aqui a gente está vendo que o foco no incentivo à leitura e na prática do estudo em desenvolvimento pessoal, você está me dando uma aula aqui. E qual dos dois você se encaixa melhor? Ou os dois se congruem, se juntam, se agregam?
Eu acredito que as duas formações, elas se complementam, né? Não tem como eu pensar a Carla bibliotecária sem pensar a Carla professora, porque como é que eu vou formar leitores, como é que eu vou proporcionar que as pessoas tenham acesso à informação, né? Então, o bibliotecário, ele trabalha com a formação de leitores, mas ele também trabalha a questão do letramento informacional. Em um mundo hoje em que se tem muitas questões relacionadas às fake news, por exemplo, um bibliotecário, ele precisa ser aquela ponte para que as pessoas tenham acesso à informação qualificada, para que eles tenham acesso a uma informação crítica e que isso vai contribuir com o seu desenvolvimento, independente de que nível de formação esse... Desculpa te interromper, antes das redes sociais, os fake news já existiam de uma outra forma ou se exacerbou depois que chegou o tempo tecnológico dos encontros no high-tech, no digital? Eu tenho uma professora muito querida da UFC, a professora Lídia Eugênia, e ela fala que quando a gente fala de fake news, a gente está falando de algo que sempre existiu. Hoje, né, com o boom da internet, das mídias sociais e das redes... As mentiras estão desde o início da humanidade. Eu sempre pensei que fosse assim. É assim mesmo? É assim. E aí o que falta é que com essa maior capacidade que hoje nós temos de acesso à informação, que a gente nem chama de informação, com acesso aos dados, a gente tem a falsa ideia de que a gente está informado. Mas muitas vezes nos faltam as competências informacionais para que a gente possa discernir sobre se aquilo que está sendo colocado ele é verídico ou não. O que mudou? Com a transformação da forma de receber a informação, muitas vezes a gente percebe se intensificou esse contexto de dubiedade, né, onde a fake news ela acaba se expandindo. Porque se a gente parar para pensar, na minha infância, qual era a principal fonte de informação? Era o jornal, né? O jornal impresso. O jornal impresso, ou mesmo o jornal televisivo, o rádio. Então, eram informações em que por trás tem uma equipe de profissionais, né, da área de comunicação que tinham todo esse trabalho de garantir que o que estava sendo informado ali realmente eram informações reais, eram informações fidedignas. E hoje em dia, com o acesso, né, às mídias digitais e, consequentemente, às redes sociais, tem-se uma disseminação maior dessa informação, uma difusão do acesso à informação, e nem sempre essa informação ela é validada, ela é verificada, e aí compete mais ainda os bibliotecários, em conjunto com outros profissionais que trabalham com a informação, né, pensarem o uso e a disseminação dessa informação. A inteligência artificial que está brotando aí de uma forma exacerbada, né? Tudo agora é inteligência artificial, todos procurando informações com a inteligência artificial. Ela traz fake news ou ela é totalmente verdadeira? Como é que é o uso dela para aqueles que têm a base de ensino, de conhecimento através de livros, através de estudos anteriores à inteligência artificial? Tem muito essa discussão com relação à questão da utilização das inteligências artificiais, mas eu, enquanto bibliotecária, enquanto professora, eu acredito que as tecnologias, elas vêm para facilitar o nosso dia a dia. Agora, a forma como a gente utiliza, a forma como a gente aplica, aí é que é a questão que precisa ser vista. Então, eu acredito que tudo que a tecnologia proporciona para as nossas vidas é positivo. Então, é muito complicado você pensar que ou é bom ou é ruim. Não, é meio termo. Nada é bom ou ruim. Pode ser, naquele momento, um ou outro, né? Exatamente. Hoje em dia, enquanto professora, puxando mais para essa área, a gente tem uma questão muito grande que eu oriento há muito tempo, sou professora de metodologia do trabalho científico e oriento muitos TCCs. Então, muitos colegas ficavam, nossa, agora com o ChatGPT as pessoas não vão mais escrever e aí a gente vai ter... E tem como perceber que aquilo foi copiado da inteligência artificial ou já está camuflado? Não,
Não, e justamente é isso que eu tô tentando trazer para a gente aqui, que as tecnologias, elas vão trazer um leque de possibilidades, inclusive de a gente verificar. Então, hoje, se a princípio a gente entendia que essas ferramentas, elas poderiam ser um risco, elas também podem ser um aliado do professor, um aliado do aluno, para que ele possa ter acesso e verificar. Hoje a gente tem vários sistemas de verificação de plágio, de verificação de direitos autorais, e com isso a gente consegue, inclusive, ter uma condição de verificar se aquilo que está sendo produzido realmente é um conteúdo que foi autoral, né? Então, eu acredito que as tecnologias, elas vêm para garantir que as pessoas possam ter maior tempo para desenvolver aquilo que realmente importa. Então, se eu tenho uma ferramenta, um IA, que vai me possibilitar gerar referências, eu não vou perder aquele tempo entendendo as normas da BNT, entendendo como é que eu vou construir uma referência, se eu posso utilizar. Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa ter muito discernimento com a utilização que a gente faz dessa inteligência artificial dentro do nosso dia a dia. Mas eu visualizo como algo positivo que a gente tem mesmo que conhecer. A partir do momento que você conhece e você domina, você acaba aplicando da forma correta. Enquanto bibliotecários, a gente tem essa missão, né, de possibilitar e de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. E o que é essa informação, né? Um dos meus professores ainda da graduação, ele falava muito que a informação é o quê? Nada mais do que conjuntos significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento. Então, não é porque eu tenho acesso à informação que essa informação é um conhecimento. Ela só vai se tornar um conhecimento a partir do momento em que eu interajo com ela e que eu, a partir das minhas vivências e experiências, consigo construir um novo conhecimento. Fazendo bom uso disso, desse conhecimento. O TCC, que você várias vezes falou que acompanha e que fica mensurando, você acha que o conhecimento dos alunos, ele está sendo muito copiado ou existe a criatividade realmente no pensar e na elaboração desses trabalhos de conclusão de curso? Eu acredito que um projeto O que você sente de diferente de 10 anos para cá? E se há diferença? Eu acredito que o processo de pensar uma problemática e, a partir daí, gerar um projeto de pesquisa, por si só, é algo que ele é individual, né? Por mais que eu trabalhe... Mas eles estão pensando? Eu acredito que é muito tênue essa discussão. A gente vai ter alunos que realmente vão passar por aquela disciplina e entender como sendo algo que é um proformes, eu preciso passar e eu vou fazer de qualquer forma. E o professor, obviamente, ter o diploma, tem a capacidade de identificar isso, assim como também a gente vai se deparar com alunos que desenvolvem projetos de suma importância e que vão ter um impacto muito grande, não só no dia a dia, mas que vão gerar e impulsionar outras pesquisas. E eu acredito que não é de hoje, sempre a gente vai ter essa discussão. É a mesma coisa de que acho que há uns 20 anos atrás as pessoas falavam, as bibliotecas vão deixar de existir porque o livro vai passar a ser digital, o livro não vai ser mais impresso, então a gente não precisa mais de bibliotecas. E a gente, 20 anos depois, 30 anos depois dessas discussões, a gente ainda continua visualizando que as bibliotecas existem, que as crianças, que os jovens, eles se encantam pelo livro e que num mundo tão complexo e tão cheio de possibilidades, eu acredito que existe espaço para tudo. E assim como no meio acadêmico, vão existir pesquisas que elas são inovadoras, que elas são capazes de agregar, de gerar um novo conhecimento, como também vão ter produções que elas são... falsas, não são verdadeiras na profundidade que tem que ser um trabalho de conclusão, né? O estado do Ceará é o estado que forma os melhores alunos em resultados em Enem, em cursos para terceiro grau. O que se deve a educação do Ceará ser um modelo de ensino para outros estados e a Federação de Indústria do Estado do Ceará, através do Senai, do Senac, das suas escolas, ela influencia também o grau de excelência dos nossos alunos no estado do Ceará?
Nós temos hoje na federação gestores que são muito comprometidos, né? O nosso diretor regional, o Dr. Paulo André, a minha gerente, Eu queria Sônia mandar um Parente. grande abraço aqui para o André, deixar conversar aqui com a Carla Farias, que está sendo assim, um deleite, né? Muito bom poder te ouvir. E o Paulo André é uma pessoa que, Dr. Paulo André é uma pessoa que eu acho que está muito à frente do tempo e que você acompanha a passos largos essa trajetória dele, né? Isso. Os nossos gestores, né, doutor Paulo, a minha gerente, Sônia Parente, a gerente do SESI, né, a Ana Paula Pinho, assim como a Dana do IEL, são pessoas muito, muito comprometidas com essa transformação da educação, com essa transformação do mundo, e isso acaba sendo apresentado no dia a dia das nossas escolas, onde se busca gradativamente ter acesso a um currículo qualificado que esteja em sintonia com a BNCC, com as diretrizes curriculares, e isso vai repercutir numa qualificação melhor para os nossos alunos, onde o Senai, por exemplo, nós temos uma preocupação e um compromisso mesmo com a qualidade do ensino que é ofertado aos nossos alunos, de maneira que não basta apenas que eles passem, né, pela nossa instituição, mas a gente tem um compromisso que esse ensino ele seja de qualidade e isso seja visualizado na entrega que a gente dá para a sociedade. Essa formação no Senai, desculpa te interromper, porque me vem à mente o grande desenvolvimento que está acontecendo no estado do Ceará através do hidrogênio verde. E a FIEC e o Senai preparando seus alunos, o SESI, todos têm muita importância no Porto do Pecém, que faz a interligação com Roterdã e que junta-se ao mundo na busca de criar esse novo combustível, que é o hidrogênio verde, que o Ceará está na ponta da busca por esse combustível aqui para o Brasil. Você pensa que todo esse trabalho que vocês executam na educação, do SESI, Senai, ele está preparando pessoas para que a gente possa ter um grupo de pessoas preparadas mesmo para esse processo que é tão ainda distante assim na questão de formulação do hidrogênio verde, da criação mesmo propriamente dita? Nós temos uma equipe muito forte, muito qualificada, de especialistas, né? Muito especificamente nessa área, nós temos uma das nossas pessoas de referência, que é a Isabela. Ela é uma especialista nessa área, onde ela vem há alguns anos sendo uma referência, né? Não só no nosso estado, como para além do estado, onde ela busca essa qualificação, esse entendimento para que a federação possa ser um ambiente propício, né? Para que as indústrias possam ter esse apoio, para que esse percurso seja desenvolvido e com isso a gente possa caminhar nessas tendências relacionadas às energias renováveis. Desde 2021 ou era 22, nós temos o curso técnico de energias renováveis, então nós temos turmas que acontecem lá na nossa escola da Barra do Ceará, SESI Senai da Barra do Ceará, onde os alunos terminam o ensino médio e esse ensino médio com curso técnico na área de energias renováveis, já visualizando essa tendência do mercado. Curso técnico sobre energias renováveis. Exatamente. Sobre as eólicas, a luz solar. E quais os outros combustíveis, quais outras energias que a gente precisa reunir para criar esse combustível? Com essa mudança, em 2017 a gente teve a mudança, né, do novo ensino médio e com isso houve uma reestruturação de como esses currículos das escolas e aí a gente tem um itinerário 5, que é o itinerário voltado para a formação técnica e desde então o Senai, não só o Senai Ceará, como o Senai numa perspectiva nacional, vem trabalhando e se tornando referência, sendo referência nessa formação, onde os alunos eles ingressam no ensino médio, têm a oportunidade de cursar um curso técnico e esse curso técnico segue essas tendências do mercado, né? Onde a cada ano os especialistas tanto do SESI como do Senai analisam o mercado, analisam as tendências de educação e da indústria e
ofertam cursos que sejam aderentes. Então, um desses foi o curso técnico na área de energias renováveis, porque percebeu-se a necessidade de ter profissionais qualificados para que, quando essa demanda surja dentro do nosso estado, como ela já vem surgindo, a gente tenha mão de obra dentro do nosso estado capaz de suprir as necessidades. Vão ser necessários milhares e milhares de pessoas preparadas para isso, né? Aí, voltando um pouquinho ao Museu de Indústria, né, que é um museu belíssimo que nós temos aqui na cidade de Fortaleza, e que a gente viu uma exposição que fala de 300 anos atrás da exploração do café, do plantio de café. O melhor café do Brasil já foi o café cearense, e só conhece o Ceará quem conhece aqueles 4 cumes verdes do estado do Ceará. Como é que essa evolução tão rápida, quando a importância do Ceará era a sua cultura, né? O Luiz Gonzaga e outros, Padinho Cisso, que ficaram marcados na história do estado do Ceará, o café e a eletricidade, né? A energia, né? Como é que está sendo essa passagem de tempo nos últimos séculos aí, e como é que você percebe o estado do Ceará em constante crescimento? Há mais ou menos 10 anos, né, a federação entendeu como sendo essencial, né, termos um equipamento cultural, que é o Museu da Indústria. Muito lindo. Que Teve alguém que me levou, fez um tour comigo por esse museu, que me deixou totalmente feliz e de queixo caído com a beleza das exposições e do museu em si. Foi você, né? Mas fale. Pronto, nós temos o Museu da Indústria, né, que está sob a gestão do Sabadia, Luiz Sabadia, coordenação da Patrícia, que são pessoas que têm um compromisso muito grande com a cultura, com o desenvolvimento e o acesso, né, aos bens de capital cultural. E todas as vezes que são pensadas exposições, projetos para esse equipamento cultural tão importante, que é o nosso Museu da Indústria, né, que é visto e é pensado tanto essas tendências como também o impacto, né, do processo da indústria em si dentro do nosso estado. E aí a gente está tendo já há um certo tempo essas 2 exposições, que é a exposição do café, que é a exposição da eletricidade. Já tivemos outras exposições que possibilitam de forma totalmente gratuita o acesso não só dos trabalhadores da indústria, mas da comunidade como geral, a conhecer um pouquinho da nossa história, né? Como é que a gente pode se identificar enquanto cearense se a gente não conhece um pouquinho da nossa história? Então, como é que a gente vai pensar o hidrogênio verde, o futuro, se a gente não souber o que aconteceu no passado, né? E assim é. E infelizmente, tudo que começa tem um fim também, né? A gente está chegando no finalmente dessa conversa, dessa aula, né? É incrível que você nos trouxe aqui. Eu estou muito grato, muito agradecido a você, e queria que você deixasse uma mensagem, como você deixou o tempo todo aqui, de positivismo, de eficiência, de crescimento, de evolução da espécie, de evolução de todos nós. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente coroar o Alma em Jogo de hoje com essa aula de Carla Farias, nossa bibliotecária, nossa professora de português e nossa incrível, incrível pessoa dentro da Federação de Indústria do Estado do Ceará e do Senai nesse momento. Uma mensagem para o pessoal do Alma. Primeiramente, agradecer e fazer o convite para todos que vivemos em um país onde o livro e o acesso à leitura, os níveis são baixíssimos, né? Um exemplo disso é a pesquisa sobre retratos de leitura do nosso país, e onde o acesso ao livro e à leitura ainda é muito escasso. Então, o convite que a gente faz é que nunca é tarde para que as pessoas se descubram como leitores. E se você não conhece uma biblioteca, faça o convite para que você conheça as bibliotecas do Senai, conheça as bibliotecas do SESI ou a biblioteca do Museu da Indústria, que funciona lá no Museu da Indústria, e se permita conhecer e se descobrir como leitor, porque a leitura é um momento. Tem uma autora que ela fala que a leitura, ela possibilita que as pessoas se renasçam múltiplas vezes e conheçam a possibilidade do vir a ser,
mesmo sem sair do lugar. Então, naveguem pelas diversas fontes de informação e conheçam os espaços culturais da nossa cidade. A gente tem a biblioteca municipal, a gente tem a biblioteca pública, que passou muitos anos fechadas e que está lá aberta. E é isso, façam esse convite. Nunca é tarde para começar tudo de novo. Vamos à leitura, vamos ao conhecimento. Obrigado, Carla Farias. Alma em Jogo agradece. Até breve.